Bem, meus amigos, nos últimos dias o presidente Jair Messias Bolsonaro vem fazendo movimentos que revelam, a meu ver, um total desespero, mas também atitudes ensaiadas, com certeza, com seu marketing, com sua assessoria, na tentativa de chamar a atenção e tirar proveito político eleitoral em tudo que vem acontecendo. E que movimentos são esses? As pesquisas mostram uma total desvantagem de Bolsonaro, tanto em primeiro turno quanto em segundo turno, com números expressivos, inclusive dando vitória a Lula em algumas pesquisas já no primeiro turno, e em outras, mesmo que haja segundo turno, de forma massacrante. Bolsonaro sabe que a sua situação é complicada. Ele sabe que tem que fazer certos movimentos para não desanimar a sua militância, a ponto justamente de chegar ainda mais enfraquecido numa eleição que para ele se torna cada vez mais difícil, complicada e para muitos até impossível uma vitória. E esse desespero parte justamente dos números que eu acabei de citar. Então ele faz certos movimentos políticos para chamar a atenção e para marcar posição diante do seu eleitorado, para que esse eleitorado continue acreditando que ele ainda reúne forças necessárias para derrotar seu principal adversário, que hoje é Luiz Inácio Lula da Silva, que para ele se tornou um verdadeiro fantasma, mas um fantasma cada vez mais real. E que movimentos foram esses? Primeiro, ele ataca novamente as instituições, principalmente a justiça eleitoral, colocando em xeque mais uma vez as eleições, mas sabiamente ao atacar o sistema eleitoral brasileiro com as urnas eletrônicas, ele vem e diz que vai respeitar qualquer resultado das eleições. Ora, ele sabe que insuflando a sua militância com esse discurso vazio, que até hoje ele não comprovou absolutamente nada, que existe alguma fraude ou suspeita no nosso sistema eleitoral, pelo contrário, é só falácia de quem não entende absolutamente nada e apenas joga para a plateia como forma até de justificar uma futura derrota. Não sabendo ele explicar exatamente porque a vida inteira foi votado em urna eletrônica e ele nunca questionou. Mas agora passa a questionar para tentar justificar já uma futura derrota. Mas não para por aí. Ele vem e insufla a sua militância, dizendo que se for preciso, vai partir para a guerra. Vamos para a guerra. Que guerra é essa? Guerra de fake news? Guerra de rua? Um golpe militar? Não. Na verdade, isso é um discurso retórico, político, de marketing. Para dizer à sua militância, nós estamos aqui, nós não morremos, nós estamos prontos para tudo. Na verdade, é um discurso de desesperado. Mas agora, para mim, surge a maior comprovação do seu desespero. Quando a agência de notícias norte-americana Bloomberg noticia que no encontro recente entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que Bolsonaro teria pedido a ajuda de Biden para derrotar Lula. Pasmem. É inacreditável que nós tenhamos um presidente da República tão mesquinho, tão pequeno, tão vira-lata, que se apequene e coloque o Brasil de calças baixas, agachado, ajoelhado,
a maior potência mundial, coisa que jamais nenhum presidente fez isso, por mais dependência que existisse dos Estados Unidos. E para muitos isso é um crime de traição à pátria, passivo de cassação, quando ele vem pedir aos Estados Unidos que conspirem contra Lula, ajam para que ele não vença as eleições. Ora, se isso não for crime, motivo até de uma notícia crime contra Bolsonaro, inclusive partidos já estão fazendo esse pedido à Câmara, que na verdade eu acho que não vai dar em absolutamente nada, porque ele tem o apoio dos presidentes, tanto do Pacheco como do Arthur Lira, mas que na verdade Bolsonaro se traveste de um personagem digno de ocupar, de não ocupar, na verdade, o cargo que ocupa, sem poder falar o que pode falar e colocando o Brasil cada vez menor. Mas para mim isso é uma atitude de desespero total. E aí, justamente, é que mora o perigo. Porque para mim ele despreza a soberania popular. Ele despreza o valor que tem o Brasil. Mas segundo a agência, no momento em que Biden escuta isso, ele muda de assunto. Ou seja, não quis nem conversa. O que ficou ainda mais vergonhoso. Se não bastasse o camarada querer se agachar aos Estados Unidos, ainda ouvir como resposta um silêncio do presidente dos Estados Unidos, isso é o fim da picada. Mas revela as intenções de Bolsonaro. Que para ele, se fosse possível, até um golpe ele daria. Coisa que ele não vai fazer porque não tem nem apoio popular, não tem força política, não tem apoio dos militares, nem os militares têm essa força hoje para dar um golpe. Essa aqui é a grande verdade. Mas na sua cabeça, essa seria a saída para ele. Portanto, Bolsonaro ele faz movimentos para tentar, pelo menos, marcar posição nas eleições, mas na verdade ele mostra o seu desespero. Pelas pesquisas, pelos discursos, pelas atitudes, e mostra que cada vez mais a sua situação é periclitante, é difícil, é complicada. Como um presidente da República quer ser reeleito com a rejeição na estratosfera entre 55% e 60% do eleitorado dizendo que não vota de jeito nenhum nele. Ele já perde para a rejeição. E ele sabe disso. Ele sabe que as pesquisas são reais e mostram isso. Portanto, Bolsonaro está desesperado, no ataque de nervos, sem saber mais o que fazer, porque todas as medidas eleitoreiras que ele tomou, com Auxílio Brasil e tantas outras, foram de água abaixo, não deram resultados. Pelo contrário, a economia patina, a inflação galopante, o povo mais pobre, com renda per capita cada vez menor, poder de compra cada vez mais dilapidado, a população pedindo solução para os problemas econômicos e Bolsonaro andando de quê? Moto, fazendo motociata. Brincando de ser presidente da República sem tomar uma atitude enérgica. Enérgica, inclusive, com os preços dos combustíveis, que ele poderia muito bem dominar isso, mas não domina. Coloca a culpa dos governadores. Ou seja, ele está totalmente perdido, desesperado, sem saber mais o que fazer, e agora parte para seus discursos inflamados, achando que isso vai mudar a sua situação eleitoral. Pobre Bolsonaro! Não sabe o que lhe espera em 2 de outubro. Nem Biden quis lhe escutar. Quiçá o povo brasileiro. Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A sua informação você encontra sempre aqui, a mais quente de todas. E não se esqueça, você não pode perder!